Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Ricardo Rodrigues, que é ex-prefeito de Lapão e também ex-vice-prefeito do município. Está aqui no Parlamento Baiano há quase 2 anos e 4 meses. Deputado, bem-vindo ao programa. É um enorme prazer tê-lo aqui. Eu quero agradecer a oportunidade no programa Questão de Ordem, sendo entrevistada por minha amiga, minha conterrânea, Fernanda Dourado, da cidade de Lapão, da cidade de Lapão, do povoado de Lagoa dos Patos. Você está aqui há mais de 22 anos, é um orgulho muito grande ter você aqui, uma conterrânea que tem feito história aqui no parlamento, na área de comunicação. Deputado, eu que agradeço muito, porque o senhor falou da história que eu fiz aqui no parlamento, né, que eu tenho feito, e para mim é de grande importância ver aqui legisladores representando toda a região de Irecê, representando tão bem a região, o quanto o senhor representa, principalmente o senhor que é vice das comissões, na Comissão de Agricultura. Então é de um peso muito grande para defender todos os interesses da região de Irecê, de todo o estado da Bahia, que a agropecuária concentra 25% do PIB baiano. Então a gente já inicia falando a respeito da seca e também desse debate a respeito da agricultura na região de Irecê, deputado. Fala para a gente um pouco. Minha amiga Fernanda também, você está toda de azul hoje aí, a marca do nosso partido, o PSD, do senador Otto Alencar, do senador Coronel e todo o grupo político. E dizer da minha alegria, Fernanda, chegar aqui no parlamento com sentimento municipalista. Cheguei do interior de Lapão, minha querida cidade, onde tudo acontece. Cheguei no parlamento, fui abraçado pelos colegas deputados, os colegas veteranos, os deputados novos. Fui recebido de braços abertos. E com muito orgulho, hoje eu faço parte como vice-presidente da Comissão de Agricultura da ALBA, onde nós temos como presidente o colega deputado Manuel Rocha, que também foi um ex-prefeito de Coribe, onde tudo acontece, 2 jovens, e com certeza somos elogiados pelos colegas deputados, que nós estamos fazendo a diferença. E também eu faço parte da Comissão de Saúde, onde eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros presidentes do consórcio de saúde no estado, um projeto que foi idealizado pelo nosso ex-governador Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, e foi buscar um modelo de saúde no Ceará, implantar na Bahia, e Irecê foi um dos primeiros consórcios, dos 4 primeiros consórcios foi Irecê, e eu tive o privilégio e o orgulho de ser o presidente desse consórcio no início. E com essa história foi onde levou meu nome para toda a região e hoje estou aqui como deputado estadual. Deputado, o senhor falou a respeito dessa história, o senhor presidente do consórcio, né, de saúde. Foi nessa época que teve a instalação das policlínicas, deputado? Foi nessa época, foram instaladas as primeiras 4 policlínicas na Bahia e Irecê foi uma delas. Foi no início muito desgastante, porque buscar um projeto piloto no Ceará para implantar na Bahia, a realidade de um estado para outro é diferente. Como aqui é diferente na Bahia, de uma região para outra. Então eu abracei essa causa porque eu sou um defensor da saúde. E no início foi muitas as críticas, mas eu tinha certeza que esse projeto ia ser uma referência para todo o Brasil, como está sendo uma referência para todo o Brasil. E a política de saúde do nosso governador, até hoje, tem implantado as policlínicas em toda a Bahia, e hoje já são 26. Então, os avanços foram muito grandes. Eu, prefeito da cidade de Lapão, uma cidade pequena, que a saúde também lá era uma referência na região, e até hoje. E então, só para você ter uma ideia, só vou dar um top para você ver aqui dos avanços. Lapão se realizava 29 ressonâncias por ano na pactuação com o município de Salvador. Olha aqui, estou falando de ressonância. Entendi. Porque é um exame caro. Caríssimo. E a partir do consórcio e a partir da Policlínica Regional, Lapão passou a realizar 30 ressonâncias por mês. Imagine. Nós saímos praticamente de 2 por mês para 30.
Isso é tomografia, é colonoscopia. Então, foram avanços significativos. Então, a saúde, para mim, como deputado estadual, eu fico muito feliz em saber dos avanços da saúde na Bahia. A regionalização da saúde. Lá em Irecê hoje tem serviço de oncologia, de cardiologia, de pediatria, né? UTI pediátrica, UTI adulta. Então, tudo que se fazia na capital. Então, hoje já avançamos. A regionalização, estou falando em Irecê porque isso é em toda a Bahia. Não, e o interessante desse dado que o senhor está trazendo aqui é porque muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, pessoas da capital, não entendem tanto a importância que é. Mas quando você se desloca do interior para cá, primeiro vem a distância, que é uma distância muito longa, são mais de 467 quilômetros, dependendo de onde esteja ali na região de Irecê. Tem o transporte, tem a locomoção, tem a hospedagem das pessoas que não têm dinheiro. Então, concentrando tudo isso ali na região de Irecê, a facilidade, principalmente com a gratuidade, né, deputado? Na verdade, então a saúde é uma demanda crescente. Você vê, com todos esses avanços na saúde, ainda nós temos dificuldade na regulação. Eu sei do empenho do nosso governador Jerônimo, da nossa secretária de saúde, Roberta. É um enxugar gelo, porque é difícil, a demanda é muito crescente. E eu, com a minha experiência de prefeito, de presidente de um consórcio, eu logo cheguei aqui, comecei a fazer parte da Comissão de Saúde, que não fazia parte, e já fizemos uma indicação para o nosso governador e a nossa secretária de saúde, Roberta, que as policlínicas regionais, o mais difícil já foi feito. É a construção, é o espaço físico, o equipamento de primeiro mundo, mas ainda muitos dos equipamentos ficam a maior parte do tempo parados. E eu fiz uma indicação, e vai ser acatado, e vai se tornar uma realidade, que as policlínicas da Bahia como um todo, que funcionam 8 horas por dia, venha funcionar 12 horas por dia e funcionar finais de semana. E já é uma medida, o governador já abraçou isso, porque, logicamente, nós temos lá, quem idealizou tudo isso foi o nosso ex-governador Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, que está do lado do presidente Lula, e tem adotado isso, e o governo federal também tem adotado esse modelo de saúde da Bahia para todo o Brasil. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir com a saúde da Bahia agora como deputado estadual. Deputado, o senhor falou aí, elogiou o ex-governador da Bahia, que é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Aí o meu questionamento é o seguinte, eu tenho sempre conversado com deputados nos bastidores, o senhor sabe disso, tanto da oposição quanto da situação, e os legisladores elogiam bastante os ex-governadores, tanto Jacques Wagner quanto Rui Costa, e também o atual governador Jerônimo. Mas o que está em pauta agora é a chapa Puro Sangue, que é formada por esse trio de 2 ex-governadores, Jacques Wagner e Rui Costa. Jacques Wagner, senador, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Jerônimo, que é o atual governador. O senhor é da chapa, o senhor é do PSD, um dos partidos, eu sempre digo, mais importantes. É a base, a principal base de sustentação do governo do PT. Isso é indiscutível, já que antes era formado o tripé, que era o PT, o PSD e o PP. O PP rompeu com o PT e ficou o PSD. O PSD ficou com a carga maior ali para ter a governabilidade. Como é que o PSD se sente atualmente vendo essa formação de chapa Puro Sangue? Se sente preterido, deputado? Fernanda, eu acho que por parte do PT seria um sonho, uma chapa Puro Sangue. Ter um ex-governador, como foi um governador Rui Costa bem avaliado, Jacques Wagner, ex-governador, e hoje senador, e o nosso governador Jerônimo Rodrigues fazendo um grande mandato como governador. Mas eu sou aliado do senador Otto Alencar, que Otto Alencar saiu da política, foi para o Tribunal de Contas e foi convidado, à época, pelo governador Jacques Wagner para poder retornar à vida pública, à política. E veio abraçar o projeto do PT. É um partido aliado e em todos os momentos, tanto foi na reeleição de Wagner, na eleição de Rui, na reeleição de Rui,
na eleição de Jerônimo, que o governador, à época, né, das candidaturas, estava lá embaixo, com 4%, 2%, e foi o primeiro partido, o primeiro líder político falou, eu estou com você, estou num projeto. Que ele chegou, não chegou para uma eleição, chegou para governar juntos. Então é um sonho do PT, e eu respeito, mas com certeza o nosso político, que é o nosso senador Alencar, o senador Coronel, junto com o governador, com o senador Jacques Wagner e Rui, vai encontrar uma saída. Então, se você tem um sonho, quem é que não gostaria de ter um sonho no PSD, de ter o governador e os 2 senadores? E qual o sonho do PSD, deputado? Não, então assim, eu acredito que vão chegar a um entendimento que o PSD vai continuar contribuindo com o projeto aqui na Bahia do nosso governador, com o projeto do nosso presidente Lula, e com certeza o PSD vai continuar fazendo parte da chapa majoritária para continuar apoiando e ajudando o nosso governador Jerônimo Rodrigues. Essa é a minha ideia. Eu tenho certeza, e sou daqueles que defendem a unidade, defendo o projeto, porque eu conheço o nosso senador Alencar, conheço o nosso senador Coronel, e eu sei da importância do nosso partido. O nosso partido hoje, que tem 9 deputados estaduais, tem 6 deputados federais, tem 115 prefeitos, quase 1.000 vereadores. Então é um partido muito forte, é um partido respeitado. O nosso senador Alencar é respeitado pelo nosso presidente Lula, é respeitado pelo nosso governador Jerônimo, pelo senador Jacques Wagner, o ex-governador Rui Costa, e com certeza seria a chapa do sonho. Mas com certeza o nosso grupo político tem a maturidade e na hora certa vai saber definir essa questão. O senhor acha que causou muita insatisfação, deputado? Porque eu conversei com vários legisladores da base e me confidenciaram, não só do PSD, de partidos menores, que houve sim insatisfação. Ontem mesmo encontrei um deputado em um estacionamento de um restaurante, por coincidência, e eu questionei ele, e ele disse que estava insatisfeito. Cada um tem o seu DNA, mas eu sou aquele deputado da mesma forma do senador Alencar, sou sereno, tudo na hora certa, tudo no momento certo. Na última eleição, o candidato a governador seria Jacques Wagner. Depois foi colocado o nome do senador Alencar, que foi chamado em São Paulo, o nosso presidente Lula, o nosso candidato a presidente Lula, com o nosso governador, para poder Wagner ser o candidato a governador. E Otto ser o candidato a governador. E naquele momento não era o momento do nosso senador Otto Alencar ser o candidato a governador. Ele abriu mão e, no entanto, apoiou o candidato indicado pelo governo, que foi o governador Jerônimo. Ninguém conhecia assim, politicamente. É um grande técnico, mas politicamente não era conhecido. Qualquer um era mais conhecido do que Jerônimo. E nós abraçamos essa bandeira. Nós abraçamos esse projeto. E hoje nós temos o orgulho de ser um governador que veio do interior, da família simples, chegou aqui no estado e está fazendo um grande mandato. Eu acho que é um dos melhores governadores do Brasil. E com certeza eu não tenho dúvida que vamos encontrar a melhor forma possível para continuar apoiando esse projeto. Deputado, eu quero falar com o senhor também a respeito da sua história política, como o senhor iniciou a sua trajetória política e do susto que o senhor deu quando o senhor infartou e causou muita comoção no parlamento em toda a Bahia. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Ricardo Rodrigues. Como eu falei no bloco anterior, o deputado que deu um susto aqui a todos os legisladores, a todo o estado da Bahia, quando recentemente não, tem quantos meses, deputado? Acho que uns 6 meses, o deputado infartou, foi há um ano. Dia 7 de junho faz o ano. Dia 7 de junho faz o ano que o deputado infartou e foi uma comoção muito grande. Eu lembro, deputado, como eu tenho amizade com o senhor da região, eram muitos legisladores me ligando, o pessoal da região de Irecê e tudo, por eu ser jornalista. Como foi que o senhor sentiu primeiro? Qual foi o primeiro sintoma que o senhor sentiu e procurou logo a emergência do hospital? Minha amiga Fernanda, eu sou um homem de muita fé. Deus tem me dado oportunidade, tem me dado nova vida, né? Como você sabe, eu, quando saí da prefeitura,
eu fui contraído pelo Covid-19 e cheguei a 90% de comprometimento. Estava no Hospital da Bahia, fui para o Hospital São Rafael e a saturação baixa, os exames tudo alterados, e eu tenho uma filha médica que um certo dia a equipe médica chamou minha filha para dizer que a situação minha era delicada e que eu só teria uma noite de vida. E Deus me deu a nova vida e com muita alegria. Com certeza Deus tem um propósito na minha vida. Isso foi para mim ser deputado. De posse disso, você sabe, eu fui candidato a deputado com apoio da minha pequena cidade de La Palma, não tinha apoio político, com a minha história, como o presidente do Conselho de Saúde, prefeito 4 vezes e uma vez vice-prefeito, e com a minha história eu consegui ser deputado estadual, que ninguém acreditava. E, coincidentemente, olha como eu gosto do meu partido. Eu fui candidato pelo PSD, 55, obtive 55 mil votos e no ano que eu assumi o mandato tinha 55 anos, ó, muitas coincidências. E depois do mandato, 1 ano de mandato, 2 anos de mandato, 1 ano, né? Foi o ano passado. E o ano passado teve um lançamento de uma candidatura do meu amigo Raimundinho da JR em Dias Dávila. Eu fui. Chego lá, eu não tinha tomado café, não sei e tal. Retornei de lá, que eu tenho uma gastrite. Aí cheguei com queimazia em Salvador, fui na farmácia comprar a medicação, que volta e meia eu não tomava medicação, para ver se o organismo se adaptava. Aí cheguei em casa com esse queima, essa azia. Aí disse, é gases, aí tomei um medicamento de gases e tal. Fiquei bom, passou a gastrite e tal. Eu tinha que ir para a região, representando a Comissão de Agricultura, que tinha um evento da Coelba lá em Mulungu do Morro. E era 10 horas. Aí coloquei meu telefone para despertar 4 da manhã, que eu tinha que ir para a região. Quando o telefone meu despertou 4 da manhã, eu estava com o pai internado no São Rafael. E ele tem o plano de saúde da CACI, e a CACI não estava querendo atender um procedimento lá de meu pai. Aí quando eu acordei, Deus pegou na minha mão e falou, não vai não, senão você vai morrer. Aí eu falei, não, eu vou resolver primeiro a questão do meu pai, para depois eu cuidar da política. A gente às vezes não dá prioridade às coisas da gente, a família e tal, meu pai internado, então eu não vou não, eu vou resolver a questão do meu pai lá com plano na CACI para poder resolver. Quando foi 8 horas, eu chamei meu chefe de gabinete, que é advogado, e fui na CACI questionar. Meu irmão tinha até entrado com uma ação judicial, e a justiça tinha dado uma ação judicial para poder a CACI atender. Quando cheguei na CACI, conversamos com o advogado, e o advogado falou, ó, nós vamos atender a liminar judicial, todo o que está solicitando aqui nós vamos atender. E eu falei, ó, estou indo para a região, sou de Irecê. Eu só vou para a região se você me garantir que vai ser feito o atendimento hoje. Aí o responsável da CACI, o jurídico lá, falou, não, pode viajar, se for isso aí, pode viajar, e pode ter certeza, nós vamos atender hoje. Ok, está tudo resolvido, desci lá embaixo. Quando cheguei lá embaixo, quando eu peguei na mão do meu chefe de gabinete para despedir, eu estou indo, até mais. Quando eu peguei na mão, aí Deus, coisa de Deus mesmo. Deus pegou minha mão e falou, não vai não, senão você vai morrer. Aí eu falei, moça, eu deveria ir aqui no Hospital Aliança, tá pertinho aqui. E ontem eu tive esse queima, essa azia e tal. E do nada, sem sentir do nada, muita sem sentir coisa, mais nada. Aí o meu chefe de gabinete falou, não, moço, deixa para depois do São João, você vai passar aí uns 30 dias no São João, quando você voltar, você faz um check-up. Imagina se escuta o chefe de Aí gabinete. eu falei, eu vou agora. Aí ele tornou a repetir, deixa para depois do São João. Aí eu brinquei com ele, falei, você quer me levar? Se você não for me levar, eu vou pegar um Uber. Falei, não, se você quer ir, eu vou te levar. Aí eu fui para o Hospital Aliança. Cheguei no Hospital Aliança, de entrada na emergência. Aí veio um carrinho me pegar. Eu falei, não, estou bem, não precisa de carrinho não. Eu falei, não, é protocolo aqui do hospital, tem que ser num carrinho de emergência. Aí eu fui. Quando cheguei lá, chegou a médica cardiologista, que eu falei que ia ser passar na cardiologista para ver como é que estava. Aí a médica cardiologista, e aí, seu Ricardo, o que é que está sentindo? Eu falei, não, doutor, eu só vim ver aqui como é que está a saúde aqui para poder viajar. Aí ela me deu a pressão 12/8, fez um eco normal e fez um eletro normal. Aí falou, está liberado, está tudo normal. Imagine. Aí quando ela falou, está liberado, é coisa de Deus. Aí Deus pediu, foi coisa de Deus. Pediu, mas doutora, está tudo normal? Tá, tudo normal. Por quê? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não estou sentindo nada não. Aí falou, está normal, pode, está liberado. Aí eu falei, doutora, eu estou preocupado. O que é? Eu tenho medo de morrer. Mas você está sentindo alguma coisa, Ricardo? Eu falei, não estou sentindo nada não. E por que você está com medo de morrer? Só se você estiver sentindo alguma coisa. Eu falei, não, doutor.
é porque eu perdi minha mãe e meu irmão de infarto. Aí eu tenho medo de morrer. Aí a doutora falou, você perdeu sua mãe, ó. Olha, chega a me Todos os arrepiar. anos eu faço um check-up de coração. E nunca falei isso. E nesse dia, para não morrer, eu tive que falar. Aí a doutora falou, você perdeu sua mãe e seu irmão de infarto, então faz o seguinte, vamos fazer aqui umas enzimas por descargo de consciência. Aí eu falei, a senhora me libera com quanto tempo? Com meia hora. Eu falei, ok. Aí já liguei para a região de IDC e falar que eu ia chegar no final da tarde. Da tarde. Quando ela fez as enzimas, ela falou, você é homem de santo forte. Você está infartado. Eu falei, estou infartado, doutor? Tá. O que foi que aconteceu? As enzimas normal, o máximo é 1. Você está com 3.800. Está infartado. Eu falei, é mesmo, doutor. Tá. E aí eu falei, doutora, a senhora poderia me dar o resultado dos exames para me passar para meus filhos? Eu tenho 2 filhos médicos, um em INEC, que é a doutora Raquel, e um, Leonardo, doutor Leonardo, mora em São Paulo. Eu falei, posso. Quando eu passei o resultado dos meus filhos, do mesmo jeito que a médica falou comigo, meus filhos falaram comigo. Meu pai, o senhor está infartado. Todo mundo fala. Aí a médica falou que eu ia ter que fazer um cateterismo. Eu falei, meus filhos, eu vou fazer um cateterismo. Aí falou, nós vamos para aí. Vamos comprar passagem já, minha filha é Ireci vindo de carro, já vamos para aí, meu pai, que eu sei que a situação é grave. Beleza. Aí eu fui fazer o cateterismo. Quando eu realizei o cateterismo, aí vieram 2 médicos falar comigo. Ricardo, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá preparado? Eu falei, o que foi que aconteceu? Falou, ó, no cateterismo aí, você tá com as 3 artérias comprometidas. 2 100% e 1 a 80%. Eu já mandei arrumar o centro cirúrgico. Nós vamos agora para o centro cirúrgico. Eu falei, é mesmo, doutor? Tá com Aí falou, ó, para você entender melhor, você está com 2 vezes 100% entupida e 1 a 80%. Então, vamos para o centro cirúrgico agora. Ou seja, só tinha 20%. Aí eu falei, doutor, e essa cirurgia? Já fiquei com medo, assombrado, com medo. Não tinha nada. Estou infartado, eu vou ter que ir para o centro cirúrgico, estou com as veias tudo entupidas. Aí eu falei, doutor, e essa cirurgia é aberta ou é por vídeo? Ele falou, ó, a cirurgia, ela é aberta, é uma cirurgia delicada. Você vai fazer uma safena, uma mamária e uma radial. 3. Aí eu falei, doutor, e o risco de vida? Tem risco de vida? Falei, a cirurgia dessa tem um risco de vida, né? Você sabe, a cirurgia de coração tem um risco de vida, mas vai dar tudo certo. Aí eu olhei para ele e tal, eu falei, doutor, eu não vou para o centro cirúrgico, não. Não é por quê? Você não tem a sua, não vou, não. Não vou porque, eu contei o caso, não vinha para o hospital, vim para o hospital, depois não ia fazer, falei, a médica tinha me liberado. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu não vou para o centro cirúrgico agora, não. Sabe por quê? Porque pode ter chegado a hora de ir embora. E eu não vou embora sem despedir dos meus filhos. Se eu for embora, e se Deus me levar, chegou a minha hora, se eu for sem despedir dos meus filhos, eu não vou em paz. Agora eu só vou quando meus filhos chegar. O filho está em São Paulo, está vindo, tem outro em Recife, está vindo, tem um que mora aqui em Salvador. Quando chegar meus filhos, aí Deus pode me levar, que aí eu vou em paz. Aí disse que eu não tinha essa opção, me levou para a UTI. Eles falaram que não tinha essa opção? Opção que eu tinha que ir para o centro cirúrgico, eu tinha que operar. Aí eu fui para a UTI, fiquei sem dormir, fiquei preocupado, esperando meus filhos. A minha filha Raquel chegou 2 da manhã, o meu filho de São Paulo chegou 10h30, quando foi 10h30, choramos muito, oramos, pedi perdão a Deus, agradeci pelos 55 anos, falei, agora seja o que Deus quiser. Demorou quanto tempo a cirurgia? Aí eu fui para o centro cirúrgico, fiquei 12 horas na cirurgia. Imagina. Foi 12 horas de cirurgia e graças a Deus, como eu falei, para me ser deputado, eu fui desenganado com Covid. Deus me deu o mandato, nada por acaso. E no mandato, Deus não quis que eu fosse embora, que eu ficasse aqui na terra para poder ajudar os baianos e baianas, principalmente os mais necessitados. Graças a Deus. E Deus tem me usado para me ajudar as pessoas. E toda a região de Irecê, né? A Bahia que toda. agradece Comoveu a Bahia toda a região, toda, os colegas deputados. Eu me recordo muito, toda a Bahia. Foi uma comoção e graças a Deus o senhor está Agora, aqui, né? dia 7 faz um ano. Faz um ano, né? Um ano, passa rápido. Passa rápido, né, deputado? O senhor tem uma história de vida muito de superação, né, deputado? Porque o senhor iniciou na política gago. O senhor, a gente conversou Você era querecinha na época, né? Hã? Na época você era
Criancinha na época. Uma menina ali na Lagoa dos Patos, ali naquela pracinha Lagoa dos Patos, que inclusive eu andava ali, não era nem asfaltada na época, né? Hoje em dia já é, você que é meu conterrâneo de Lapão. E aí o senhor, na época, é gago e teve essa superação, hoje está aqui falando super bem uma oratória. Não me aperta não, senão a gagueira chega. A gagueira chega. Então, a oratória é excelente, então é algo de superação. E o senhor ainda falou nos bastidores que teve um caso interessante. Como foi que o senhor conheceu Yara, a sua esposa, né, a qual eu tenho muito respeito, tenho uma amizade, e teve esse relacionamento? Como foi o seu poder de convencimento com Yara, já que o senhor, na época, era gago? Minha amiga Fernanda, eu sou de uma família de 5 homens, meu pai. E dos 5 foi escolher logo um gago para ser político. Ó. Como é que pode? Dos 5, um gago para ser político. Mas meu irmão foi um vereador, o doutor Sandro, meu irmão Tena foi vereador também. E aí eu terminei o curso de técnica em agricultura e fui irrigar. Comecei minha vida com regador de mão, a plantar. Ainda fiz um ano de cursinho, mas pai, eu me identifico muito com o campo. Eu vou ficar trabalhando no campo. Comecei e deu certo. Na época, eu sou um dos pioneiros lá na região da agricultura irrigada. E estava bem, né? Eu estava muito bem na atividade. E aí, quando você está bem na atividade, é lembrado. Quando eu fui lembrado que eu fui convidado para ser candidato, a primeira vez foi candidato a vice-prefeito. Meu pai já tinha sido vereador de Irecê, quando a região toda pertencia a Irecê, Lapão, João Dourado, América. Meu pai foi vereador em 78 de Irecê. Foi vice-prefeito em 82, junto com Doinha, de Abrando Seixas Doinha. E aí não tem jeito. Não tinha pra onde ainda com correr. criança ali, convivendo com a política naquela época. Naquela época não tinha TV, só pegava na fazenda do meu pai, na região toda, só pegava televisão na fazenda do meu pai, era poucas regiões pegava, né? A pessoa ia para assistir o jogo da Copa, ia assistir novela, e sempre movimentada a casa. E a política no sangue. Mas eu não esperava que de 5 homens escolher um gago para ser político. Daqui a pouco eu trabalhar na irrigação, deu certo, fui bem sucedido. E aí fui lembrado para ser candidato a vice. Aí eu passei, foram me convidar, quando me fizeram o convite, qualquer palavra eu levava meia hora para dar resposta. Aqui. Precisava de ajuda de um, ajuda de outro. Mas aí eu fui convidado e eu, na conversa, que levava meia hora, 1 hora para poder dar a resposta pequena, 2 palavras, eu falava que só era candidato se fosse para não falar. Aí uns falavam, não, só precisa falar na sede, só precisa falar no distrito, e eu falava para não falar de jeito nenhum. Aí resolveram, pedi 8 dias para dar a resposta, de 8 dias eu fiquei muitos dias sem dormir, querendo, mas com medo que não falar. Eu ficava com medo, preocupado. Aí com 8 dias, eu sem dormir de noite, diarreia, passei 8 dias com diarreia, com medo de dar resposta. Depois chegaram lá para dar resposta e chegaram ao entendimento que eu iria ser o candidato a vice para não falar. Eu falei, beleza, aí tá certo. Para não falar, dá tudo certo. E aí, um certo dia, uma caminhada, aí nessa caminhada, como eu não vou falar, não estava preocupado. Aí o locutor, vamos ouvir o vice-prefeito, que era numa rua que eu ia lançar a minha gerente da fazenda como vereadora. Aí botaram para mim falar. Eu esqueci o nome da rua, esqueci o nome da minha gerente, e o povo saiu me carregando os braços. Ele é bom, mas ele não fala. Ele é bom. Aí fomos candidato a vice, não deu certo naquela eleição, nós perdemos. Depois, na eleição seguinte, eu já fui escolhido para ser o candidato a prefeito. Agora tem que falar. O candidato a prefeito tem que falar. Aí eu falava meio apressado para ninguém entender, e falava rápido, e o povo entenderam que ia me colocar mesmo com a gagueira mesmo. Ele é bom, e não fala, é gago, mas é bom, e vai ser um bom administrador. E eu tive a oportunidade, ainda menino, com 26 anos, de ser prefeito da minha terra. 26 anos, gago. E superei a política, né? A política, Deus me ajudou, superei, sou menos gago. E foi interessante com a minha esposa. Minha esposa foi minha colega há 5 anos de sala de aula, colega de sala de aula. Eu não conversava com ela como não conversava com ninguém, que era gago demais. E virava piada a minha conversa, aqui. E aí, um certo dia, um colega falou, moço, Yara está lhe paquerando. Falei, como é que faz para mim conversar com ela? Mas eu, meu amigo, já me entendia, era meu colega e tal. Aí falou, vou fazer o seguinte, eu vou conversar com sua esposa. Sua esposa não, com a sua paquera. Vou conversar, quando tiver tudo conversado, você pode ir lá. Falei, beleza. Ele foi lá conversar.
Depois ele chegou, falou, ó, já conversei, tá tudo certo. Pode chegar beijando. Porque se eu fosse conversar, perdi a namorada. Aí como tá tudo certo, pode chegar beijando, eu cheguei, abracei e fui beijando. E até hoje minha esposa. Mais de continua a linda 36 família anos, de 3 né? filhos, né? A linda família. Então, e aí foi superando na política, né? Tive a oportunidade de ser prefeito por 3 mandatos, mandato de vice-prefeito. E é uma superação a cada dia. Mas eu sou gago. Se você me apertar aqui na entrevista, a gagueira chega. Não me aperto, não. Estamos com o deputado estadual Ricardo Rodrigues. Vamos fazer aqui um ping-pong que eu sempre faço com todos os legisladores aqui no parlamento. Deputado, eu vou falar uma palavra ou uma frase e o senhor diz o que representa para o senhor. Lapão. Lapão é meu orgulho. Lapão é tudo na minha vida. Irecê. Essa é uma referência. Valtinho, seu pai. Meu pai é uma história, é meu orgulho. Irrigação. Irrigação é meu maior patrimônio. Irecê. Irecê é minha referência. Otto Alencar. Otto Alencar, o maior político. Ângelo Coronel. Meu amigo e irmão. Hobby. O que é que o senhor gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Meu hobby é... Fazenda? É fazenda. Agricultura, comissão de agricultura. A Comissão da Agricultura me realiza. Parlamento baiano. Meu orgulho. Iara, sua esposa. É tudo na vida. Seus filhos, seus netos. Meu orgulho. Meus orgulhos, né? Imagine, então a sua história, deputada, a sua história é um exemplo, né? Um exemplo de superação. Foi como o senhor falou aqui, a respeito de toda essa superação do senhor. O senhor infartou, teve o seu pulmão, quase, dos seus pulmões, quase 90% comprometido por conta da Covid. Sobreviveu. Era gago, deixou de ser gago na política. Deixei não, mercado. Ainda é gago, pouco, mas ainda é. E também construiu uma linda família, conheço sua esposa, conheço toda a sua família, casado com Yara, tem 3 filhos, 2 netos, representa muito bem aqui toda a região de Irecê, todo o estado da Bahia, Lapão, Lagoa dos Patos, de onde eu sou. Então, para mim é um enorme prazer, deputado, entrevistá-lo aqui, um conterrâneo, falar que o senhor representa muito bem toda a região, todo o estado, o senhor como vice-presidente da Comissão de Agricultura, que na Expo Agri conseguiu um feito de levar quase 20 ou mais deputados para Irecê. Imagine o peso político para a cidade, dessa importância, a cidade de Irecê, que é a segunda que mais cresce em todo o estado. Então, eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, eu quero agradecer a importância do senhor estar aqui, falando para todo mundo aqui da TV Assembleia, para todos os nossos municípios aqui conectados. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a oportunidade ser entrevistada por minha amiga, minha conterrânea, que tem feito história aqui no programa Questão de Ordem da TV Alba. Eu que fui acolhido tão bem com os colegas. Como vice-presidente da Comissão da Agricultura, nós temos feito um trabalho de excelência em toda a Bahia. Saímos das 4 paredes, saímos do ar-condicionado para conhecer a realidade lá fora. Eu que fiz essa indicação e foi aprovada. E para minha alegria, lá na região de Irecê, como você falou, foi uma coisa histórica levar para uma audiência pública 20 deputados, 16 estaduais, 4 federais. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o nosso vice-governador, Geraldo Júnior, representando o governador, 2 secretários de Estado, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, todos os produtores da região. Foi uma coisa inédita, lutando pela região, no tocante à seca. Nós estamos vivendo a maior crise dos últimos 40 anos, a maior seca, e eu, como deputado da região, da área, irrigante, fazendo parte dessa comissão tão importante, me orgulho muito de poder contar com o apoio de todos os colegas. Eu tenho dito que sozinho, em qualquer defesa, a estrada fica mais longa.
Aí quando você se junta com mais, agora, 2 comissões de Agricultura e Infraestrutura, que são 24 deputados, tem mais força. Onde você chega, com certeza as coisas acontecem. Eu não sabia da nossa força. Eu quero agradecer a todos os colegas deputados. Tem juntado a mim, tem unido em defesa dos baianos e baianas, do agronegócio, da agricultura familiar, que 25% do nosso PIB está na agricultura familiar. Então eu fico muito feliz, hoje como deputado estadual, poder representar os baianos e baianas, o agronegócio, a saúde, a educação. E ao lado aqui de minha conterrânea, nessa entrevista importante, que me orgulha muito você aqui na Alba, fazendo esse excelente trabalho. Chegou menina, chegou criança e hoje é um destaque, isso é muito importante, é um orgulho para todos nós. Da mesma forma que eu estou trabalhando para poder corresponder à confiança dos baianos e baianas da região de Irecê. Esse é o nosso papel como deputado estadual. Eu agradeço a oportunidade e vamos estar à inteira disposição para debater os problemas da Bahia e, como deputado estadual, poder contribuir não só agora com o Mapão, como toda a Bahia, dos baianos e baianas. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.